Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, esse vídeo vai tratar sobre o compliance e a pandemia. O compliance diante desse cenário do novo coronavírus que está interferindo de forma direta na economia. E pensando em um conteúdo útil, a título de pesquisa, estudo e até mesmo de inspiração, eu vou deixar salvo esse vídeo, no nosso IGTV, para que pessoas, empresas, que tenham interesse de implementar um programa de compliance, mas até o momento não tinha observado a necessidade, uma oportunidade, às vezes com esse vídeo, que eu vou tratar de forma mais simplificada a linguagem e a prática da implementação, possa servir de referência, de inspiração para vocês que queiram colocar, de fato, a sua empresa para poder trabalhar de forma mais eficiente e com um planejamento a longo prazo que irá te dar um retorno de qualquer jeito. Então, veja bem. A gente já fala de compliance aqui há um bom tempo. Muitos não entendem o que é compliance e agora eu vou tentar colocar para vocês de forma mais simples e prática como que você pode colocar isso na sua empresa em relação a toda essa crise econômica que estamos vivendo. Em se tratando de compliance, a gente fala na implementação do programa de compliance. E para se implementar o programa de compliance, a gente tem a referência da Lei 12.846 e seu decreto regulamentador, o 8.420 de 2015. No seu artigo 42, ele traz pra gente 16 incisos que falam dessa prática, do qual tipo de conduta que devemos ter para um programa de compliance efetivo. Eu consigo pegar esses 16 incisos e enxugar, para 9 pilares, onde eu trato, do suporte da alta administração, do código de conduta e ética, da gestão de risco, dos controles internos, do treinamento e comunicação, investigação interna, canal de denúncia, do diligence, monitoramento e auditoria. Bem, óbvio que a gente, diante dessa crise, não vai utilizar todos os pilares de uma forma direta e agora de uma vez só. Vamos dar ênfase aos pilares realmente necessários para que a gente possa sair dessa crise de uma maneira mais forte. Bom, óbvio que foi todo mundo aqui, foi pego de surpresa, porque a gente está falando de uma pandemia que ainda a gente não tem, todos os controles, para que ela não cause um maior estrago na nossa vida cotidiana, em relação também à pessoa física e também à pessoa jurídica. Então, eu quero deixar com vocês, claro, uma situação. A gente vai dar ênfase na gestão de risco, e a gestão de risco, ela vai puxar um ganchinho para a gestão de crise. Porque para muitas empresas, independente do seu porte, que não teve um planejamento, que não tem um departamento de compliance, ela vai estar tratando de gestão de crise, sim. Para empresas que já possuem um programa de compliance efetivo, em andamento, ela vai conseguir fazer essa transição da gestão de risco para a gestão de crise de uma forma mais sutil, porque ela foi preparada para isso. Não que o planejamento, a estratégia de compliance, ela consegue prever e tratar, de coisas até que foge, da natureza humana. Porém, com uma gestão de risco, política de procedimento, um bom relacionamento com os stakeholders, ela consegue sim passar por essa fase de uma maneira mais leve, digamos assim. Bom, então foi até um material, um conteúdo que eu fiz numa dessas lives que a gente está, ainda podendo acompanhar, e eu tratei sobre o compliance e o coronavírus. E nela eu falei a seguinte proposta, eu joguei a seguinte proposta para quem participou.
Hoje, nós vamos falar de forma prática do compliance, onde a gente vai pegar duas etapas. A etapa de responder diante da crise, diante da pandemia, diante desse imprevisto, que todos estão, né, juntos nessa, e como que a gente pode sair de uma maneira mais forte da crise, utilizando esses pilares, né, do compliance, como eu citei anteriormente. Quem precisar desses pilares, quiser um material ou trocar uma ideia, fique à vontade para entrar em contato com a gente via direct. A gente também tem acho que tem um telefone no nosso perfil e e-mail para sanar qualquer tipo de dúvida e, né, se precisar de algum material também, a gente envia para vocês para a gente poder estar aí contribuindo de alguma maneira para as empresas, para as pessoas físicas também, que queira sobressair de uma maneira positiva nesse momento. Então, se a gente está diante de uma gestão de crise, o primeiro passo nosso, diante, né, dessa situação, é uma resposta. Se espera que as empresas respondam, como vão reagir, o que pensam em fazer para, durante essa situação, durante essa pandemia, se busca uma resposta das empresas, das pessoas jurídicas. Então, como que eu vou responder de forma imediata as pessoas que buscam da gente, pessoa jurídica, uma resposta? Como eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que relevar 2 pontos. Minha força de trabalho, eu preciso prezar pelo bem-estar delas, em relação à informação, aos cuidados, quais as medidas que a empresa está adotando e que elas têm que adotar também, porque elas respondem, elas representam a empresa X. E se o trabalho remotamente de fato é efetivo? E por que não? Se for efetivo, eu posso continuar a utilizá-lo após a pandemia. Então, primeiramente, na nossa gestão de crise, a gente tem que responder de forma imediata, é a etapa da resposta. E quem que a gente deve responder de forma imediata? Aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, enfim, de uma maneira geral, aos stakeholders, que são as pessoas interessadas no seu negócio. A gente necessita de uma resposta imediata. Então, para isso, o primeiro passo a adotar é um plano de continuidade robusto e um comitê de crise que centralize todo o conhecimento de forma fidedigna para sua força de trabalho e stakeholders. Ou seja, estamos falando da gestão de risco, das políticas de conduta. Então, a partir de agora, a gente está pegando o pilar gestão de risco, transformando em gestão de crise, porque a resposta tem que ser imediata, e também estamos linkando com a política de conduta da empresa. Nesse momento, a gente para pensar, a possibilidade do trabalho ser feito de forma remota? Sim, é o que está acontecendo, é o que precisa ser feito. Na verdade, nem essa é a possibilidade, já é uma obrigatoriedade, porque a gente está evitando a aglomeração. Vamos pesar se esse trabalho remotamente está sendo feito de forma produtiva. Vamos ver se os equipamentos, né, para instalar está sendo de forma não onerosa também para os nossos colaboradores. Não adianta eu exigir que eles tenham uma certa produtividade, sendo que às vezes as condições do meu colaborador não condiz para o que eu quero. Então, eu tenho que saber relevar, eu tenho que saber medir, exigir dentro de cada situação. E a pergunta que muitos não fizeram anteriormente. Dentro do quadro, né, do pilar de política de conduta, você, sua empresa, tinha alguma política de conduta relacionada a home office? Se você tinha um departamento, né, tem um departamento de compliance, provavelmente a resposta é sim.
Mas para a empresa que foi pega de surpresa e que ainda não teve a oportunidade de implementar um programa de compliance, provavelmente a resposta é não. Então, quando se implementa, né, um programa de compliance dentro dos pilares que eu citei anteriormente, a gente também tem um pilar da política de procedimento, da política de conduta. E várias políticas de conduta são feitas, direcionadas especificamente para cada área. E, nesse momento de crise, a sua empresa precisa de uma política de conduta relacionada ao home office. Como você pode exigir de seu colaborador um retorno, sendo que não foi tratado com ele? E nesse momento a gente também já puxa para um ganchinho relacionado a um outro pilar, que é o treinamento e comunicação. Nesse momento de crise, o que se espera das empresas é bastante treinamento relacionado ao seu interno e bastante comunicação com transparência e ética ao seu público externo. Outro pilar que a gente tem que considerar e pesar durante esse momento de crise. Bom, então, como eu falei, a primeira etapa é de resposta e a gente precisa fazer com que o nosso plano de continuidade seja efetivo. Então, a gente cria um comitê de crise, esse comitê ele é multidisciplinar para que todas as áreas possa opinar de forma fidedigna, de forma real, sobre o cotidiano da empresa e levar em consideração pontos relevantes para que seja repassado para os stakeholders. Então, o comitê ele deve ser formado por especialista que vai informar o mercado financeiro ou os acionistas com o impacto dessa crise nos negócios. Ainda no quadro de responder, né, diante dessa crise, antes da gente ir para possível solução, que é como sair mais forte, a gente vai caminhando sobre essas etapas de implementação dos pilares do compliance. Então, aqui a gente já tem vertentes bem definidas do compliance, a boa governança, ou seja, a transparência, a ética, onde o comitê vai informar, por exemplo, o caso da empresa. Se ela está interrompendo os trabalhos, quais tipos de trabalho. Então, aqui a gente está precisando do suporte da alta administração para uma boa comunicação aos stakeholders. Então, no momento de, por exemplo, uma adaptação de trabalho, home office, a gente tem que prestar atenção no tratamento com as informações pessoais. Aqui também já é um gancho para o compliance em LGPD, porque são dados de propriedade da empresa que será tratado no conforto da sua casa e de forma obrigatória. O empregado, o colaborador, não tem a responsabilidade, digamos, de ter optado por trabalhar em casa com informação, com dados da empresa. E você? Mais uma pergunta que às vezes pode doer. A sua empresa tem uma política de conduta, de procedimento relacionada à LGPD? Por mais que a gente teve, né, essa prorrogação da LGPD, né, para entrar em vigor a partir do ano que vem, era para ser agora em agosto, não se tem a lei ainda, porém os dados e os cuidados já devem ser tratados, né, filtrados, reportados para toda a sua equipe. Como é feito o seu compliance em LGPD durante um trabalho de home office do seu colaborador em casa? Qual é a precaução? Isso é de interesse dos investidores, das pessoas interessadas na sua empresa, seja ela uma franqueadora, seja ela uma fintech, seja ela algum tipo de empresa na área, por exemplo, da saúde. Se eu tenho interesse, e eu trato os interessados também como os investidores da minha empresa, porque eu sou cliente de várias empresas, então eu estou investindo, né, estou contribuindo para o crescimento daquela empresa. Eu invisto um capital ali para ter um retorno. Dependendo da sua área de atuação, né, o seu retorno para o compliance, né, em LGPD, esse retorno para os seus
interessados, os seus investidores, é feito de maneira eficaz, é o momento da gente repensar e colocar dentro do plano de continuidade, contingência que a gente vem tratando aqui. Então, por exemplo, nesse momento a gente está relevando o suporte da alta administração, que é um pilar, o treinamento e comunicação, que é outro pilar, dentro de um pilar que está tendo um peso muito importante no momento, que é o da gestão de risco, puxando para a gestão de crise. E até o momento a gente está falando que a gente precisa dar uma resposta, e essa resposta a gente tem que dar para pessoas, seja ela colaboradora, seja ela os stakeholders, que envolve a minha empresa. Então, a primeira resposta, que a gente tem que observar é em relação às pessoas, ao ser humano, que diante desse momento difícil está passando por um momento de insegurança, de medo, e como tratar de forma eficiente esses receios. A gente sugere, a gente faz com que um treinamento e uma comunicação seja ainda mais rígido, mais eficaz nesse momento, através de comunicado, no próprio site da empresa, de videoconferência, de reuniões agora por online, para as pessoas poderem se sentirem mais seguras, até em relação ao seu emprego, aos clientes que têm interesse, as pessoas que já vinham conhecendo, monitorando, acompanhando o crescimento, o dia a dia daquela empresa, e que quer poder apostar suas fichas nela, entendendo que ela considera sim as pessoas como o bem principal para o andamento do negócio, da empresa. Então, até aqui vocês podem observar que a gente está ressaltando o plano de execução, de continuidade, priorizando as pessoas, seja ela qual parte for. Então, a partir de agora, a gente vai pontuar ações para execução em termos de prestação do devido serviço e suporte às pessoas. Bom, diante desse enfrentamento de crise, a gente tem que considerar que informações incompletas podem dar um prejuízo, às vezes irreparável, para a empresa. Então, nesse momento de bastante informação, todo mundo quer acompanhar, quer divulgar, quer contribuir, acontece também da gente propagar as fake news. E isso eu não estou falando de forma somente externa à empresa, até os cuidados, principalmente interna à empresa. Será que vai acontecer isso comigo? Está acontecendo isso? O meu colega de trabalho, o cliente falou isso para mim, eu não tive uma resposta. Então, se a gente está priorizando as pessoas envolvidas, interessadas no negócio, a gente tem que priorizar também, em conjunto, digamos assim, as informações corretas, as informações apuradas, as informações filtradas que devem ser repassadas. E a gente também tem que estudar e colocar no papel quais são os meios de comunicação que a gente vai utilizar para atingir o público que a gente quer. Então, a empresa, ela tem que formular uma política de comunicação, uma política de treinamento. Lembrando que aqui eu estou gravando esse vídeo para que as empresas que ainda não têm ideia do que seria o compliance efetivo no cotidiano, na rotina da empresa, possa visualizar agora, ouvir e de fato aproveitar essa oportunidade para iniciar esse trabalho que de fato vai fazer com que a empresa passe por essa e saia melhor. Imagina, eu vou aproveitar essa oportunidade na minha empresa que não tinha um compliance e vou implementar um programa de compliance, eu vou implementar uma política de conduta, uma política de procedimento que anteriormente à crise não tinha.
E isso com certeza já vai fazer com que eu saia dessa melhor do que eu estava. De forma que os investimentos, o retorno, vão vir que seja a médio e longo prazo. O que a gente está vendo que é uma resposta imediata é o comportamento da pessoa jurídica para com os envolvidos e os interessados na minha empresa, considerando em primeiro lugar as pessoas que estão comigo de forma interna nos trabalhos da minha empresa, não é mesmo? Se não for essas pessoas, se eu não conseguir passar segurança, ter um tratamento humano, né, para amenizar inseguranças, incerteza, qual tipo de retorno que eu posso esperar e longevidade que eu posso esperar da minha empresa futuramente? Então, eu quero destacar com vocês esses pontos. E para que isso aconteça, ressalto, o caminho é o treinamento, o caminho é a comunicação, é o engajamento das pessoas interessadas nesse negócio. Todas as decisões tomadas e o tratamento de informação e o seu repasse deve ocorrer de forma segura e devidamente documentada para que mostre o interesse aos colaboradores, não somente à empresa. A gente tem que resguardar, a empresa tem que resguardar a força de trabalho. O RH, por exemplo, precisa estar próximo a essa força de trabalho para que se tome decisões acertadas. Saiba qual é a política de conduta nessa situação. Informação confiável é vital para os tempos de incerteza. Filtrar e identificar o que é fake news para dar um possível retorno às partes interessadas, investir em comunicação, principalmente com o suporte da alta administração, para que todos se sentem confiantes, e isso vai fazer com que os riscos sejam mitigados e venha desacelerar qualquer tipo de prejuízo que de forma que possa ser inevitável. A gente tem que ater também nesse momento as medidas provisórias que surgem da noite para o dia e repassar isso de forma segura aos nossos colaboradores. A gente tem que criar e aperfeiçoar um comitê de risco, um comitê de crise, juntamente com a assessoria de imprensa da nossa empresa, para quem já tem. E quem não tem, pensar, por exemplo, num canal de comunicação com seus colaboradores. E-mail, o próprio, como foi falado, site da empresa. E com bastante frequência, porque as notícias, elas são repassadas para a gente de forma muito rápida. E eu tenho que devolver essa notícia de forma segura para os meus colaboradores no mesmo ritmo. Decisão tem que ser tomadas agora, que seja de férias coletivas, remanejo de funcionário, e tem que ser tomada de forma assertiva. Por isso que o papel do comitê de crise, o comitê de risco, né? Como eu expliquei, de risco, a gente puxa já nesse momento para o comitê de crise, que a gente está enfrentando já a situação. Tem que ser feita de forma assertiva, decidida, comunicada, discutida. Não é simplesmente a gente ver uma medida provisória e toma uma decisão, né, como o supervisor, como o diretor da empresa, de maneira individual. Tem que ser repassado isso para esse comitê, para que o melhor seja feito. Então, se você já tem um plano de crise local e aconteceu uma situação ainda com uma crise muito maior do que o planejado. Essa situação é quando já se tem um programa de compliance e você já tem um plano de contingência ali, né, elaborado, porém, esse tema específico de vírus, pandemia, não era o que estava sendo tratado ali, mas já é um plano de continuidade. É possível adaptar ou eu tenho que fazer um plano de continuidade do zero?
A resposta é que é possível adaptar. Nesse momento também a gente tem que buscar a eficiência. A gente já tem um plano de continuidade e a gente está diante de uma crise. Então a gente não precisa perder tempo fazendo um do zero, até porque as coisas vêm mudando diariamente. Então, se você já tem um plano de contingência, adapta para essa situação. Então, se a gente já repassou as informações de imediato para as pessoas envolvidas, a gente já adaptou o plano de crise que a gente tinha, né, para a real situação, a gente já está conseguindo levar uma comunicação mais segura, a gente consegue fazer um treinamento de forma mais eficaz com os stakeholders. Vamos nos informar, filtrar essas informações, porque a gente também tem medidas que serão tomadas a médio prazo. Se essas são tratadas de imediato, outras podem ser tratadas e devem ser tratadas e consideradas como médio prazo, como, por exemplo, uma gestão de liquidez. A gente tem que levantar situações que a empresa pode, por exemplo, postergar alguns pagamentos, né, mediante decretos governamentais. A gente tem que aproveitar dessa situação, fazer um planejamento para que a médio prazo a gente tenha um retorno. Às vezes, por falta de planejamento e por falta de informação de pessoas responsáveis por essa área, a gente deixa de aproveitar decisões governamentais importantes que vêm em prol de beneficiar a minha empresa nesse momento. Então, a gente tem que estar de olho no que é repassado, no que é decretado, né, como benefício para aproveitamento da nossa empresa nesse momento. Então, vale muito a questão das renegociações com fornecedores, né, como até o próprio contrato de aluguel, o que pode ou não nos servir nesse momento para a gente aproveitar. No terceiro tópico que eu falaria para vocês, além da gente já ter repassado que a gente precisa responder de forma imediata às pessoas, né, aos colaboradores, aos stakeholders, a gente tem que, no segundo momento, já ir para um treinamento e comunicação bastante claro e seguro, filtrando as fake news. No terceiro momento, que é sobre tomadas de decisões a longo prazo, a gente tem que, por exemplo, parar para ver se o meu trabalho, a minha empresa, o tipo de serviço que eu presto, é necessariamente funcional somente no ponto físico. Será que ele pode ter relevância, importância, se eu começar a tratar e a trabalhar de forma online também? Como eu falei para vocês, a gente tem que observar, a gente tem que planejar e ter consciência que é um momento de reflexão para que a gente saia mais forte dessa crise. E o momento de reflexão vale também para a gente reformular o tipo de produto, o tipo de serviço que a gente oferece. Se a minha empresa era totalmente física, a gente tem que entender que está aí uma oportunidade para a gente expandir o nosso negócio. Às vezes, no primeiro momento, ela será de atendimento totalmente online e que quando passar essa crise, você vai observar que ela ampliou de atendimento físico e também passou a atender de forma online. Às vezes não fazia parte dos planos, não era o momento agora, não tinha nem objetivo de ter um atendimento, uma venda online. Mas diante desse cenário, a gente é obrigado a repensar, a reformular a situação. E como eu falo,
desde o princípio, toda crise é vista como uma oportunidade. No começo a gente vai sofrer com essas adaptações, porém, com o passar do tempo, o retorno, o planejamento de médio e longo prazo vai vir de forma positiva. Tendo um planejamento, não tem como sair pior do que entrou. Então, esse cenário que a gente se encontra, ele considera que quem tem uma preparação vai sair na frente. Quem já tem, né, um departamento de compliance, um programa de compliance efetivo, com certeza já tem o segredo do negócio. Agora, para a empresa, para você que ainda não tem um programa, um departamento de compliance, um programa de compliance efetivo, o segredo é aproveitar dessa situação e fazer disso uma oportunidade e se preparar. Então, ainda há tempo, sim, de se ter um plano de continuidade, um plano de gestão de crise, até porque a gente enxerga que toda crise, ela é cíclica. A gente já teve a crise dos caminhoneiros, a gente já teve a crise do H1N1, por exemplo, agora do Covid-19. Não é desperdiçado o trabalho de gestão de crise. Ele tem que ser adaptado. Como eu disse, se eu já tinha um plano de continuidade, um plano de contingência, o momento agora é de adaptar. Até porque essa vai passar, como as outras já passaram, e outras virão. E o segredo é na preparação. Que quando a gente já está diante de um cenário de crise, essa etapa de preparação a gente desconsidera. Para quem não tem um compliance. Para quem já tem, ela já foi feita, a preparação. Depois a gente passa para a segunda etapa, como foi dito, que é a resposta. E a terceira etapa é como sair mais forte. É aproveitar isso e ampliar o meu negócio de forma online, por exemplo. É manter um relacionamento, às vezes, de forma mais presente, né, virtualmente falando, com os meus clientes, com os meus fornecedores. Então, se as empresas que acreditam em seu cliente souber, por exemplo, que o departamento de compliance, um planejamento na sua empresa, vai fazer mais cliente, a gente já teria pensado no planejamento, no compliance anteriormente, porque isso causa segurança para o cliente. Eu, como cliente, se eu quero desfrutar do seu serviço, dos seus produtos, ou até mesmo investir na sua empresa, eu vou pesquisar se sua empresa tem um departamento de compliance efetivo. Isso é um diferencial que fará com que eu aposte muito